Well, one of the things that I've talked to about with some pretty insanely brilliant people is quantum computing. Oh, yes. And this new Google quantum computer, a problem that would take thousands of years for every computer on Earth to solve. I've read that. It can solve in a second. Yeah. Something that can take more years than you literally can understand. It could be solved in 15 minutes. So I don't fuck this up. But the idea is that they're pulling answers from different universes simultaneously. They don't even completely understand how this is working. But the amount of power in computing is incomprehensible. It's probably the biggest breakthrough technologically in human history by a long stretch. And it's all happening without most people even being aware of what the implications are. A computação quântica não é apenas um salto tecnológico, é uma mudança completa na forma como processamos informações. O Willow da Google representa um dos maiores avanços nesse campo, superando seu antecessor, o Sycamore, de forma impressionante. Mas o que torna essa tecnologia tão poderosa? Para entender isso, é preciso voltar ao básico. Computadores clássicos operam com bits, que só podem assumir dois valores, 0 ou 1. Toda operação que um computador realiza se baseia nesses estados fixos. Já os computadores quânticos usam qubits, que podem estar em superposição, assumindo os valores 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso significa que eles podem realizar múltiplos cálculos simultaneamente, algo impossível para qualquer supercomputador tradicional. Mas a verdadeira revolução acontece com o entrelaçamento quântico. Quando dois qubits estão entrelaçados, a mudança no estado de um afeta imediatamente o outro, não importa a distância entre eles. Esse fenômeno, que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância, permite que os computadores quânticos façam operações a uma velocidade absurdamente maior do que qualquer tecnologia convencional. O Willow levou essa ideia ao extremo. Com seus 105 qubits, ele atingiu a chamada supremacia quântica. Em um teste, ele resolveu um problema de distribuição aleatória de números que levaria 10 septilhões de anos para um supercomputador clássico. Para comparação, o próprio universo tem cerca de 13 bilhões de anos, ou seja, o Willow fez em menos de 5 minutos algo que na prática nunca poderia ser resolvido de outra forma. Mas esse feito vai além da velocidade. O poder da computação quântica não está só em resolver cálculos rapidamente, mas em lidar com problemas impossíveis para máquinas tradicionais. Um dos maiores desafios da ciência moderna, por exemplo, é a simulação de moléculas. Supercomputadores podem analisar estruturas simples, mas qualquer molécula complexa rapidamente se torna inviável de ser modelada. Isso atrasa pesquisas em medicina, química e biotecnologia. Os computadores quânticos podem mudar isso. Eles conseguem simular interações químicas com precisão atômica, o que pode levar à descoberta de novos medicamentos, materiais revolucionários e até processos industriais mais eficientes. O mesmo princípio pode ser aplicado a outras áreas, como a otimização de redes de transporte, o desenvolvimento de inteligência artificial avançada e até a previsão climática. Só que nem tudo é simples. Construir um computador quântico funcional é extremamente difícil. Os qubits são incrivelmente frágeis e precisam estar isolados de qualquer interferência externa. Pequenas vibrações, variações de temperatura ou campos magnéticos podem causar erros. Para contornar isso, a Google desenvolveu técnicas avançadas de correção de erros, tornando o Willow mais estável e confiável do que qualquer outra máquina quântica já criada. Mesmo assim, ainda estamos longe de um computador quântico totalmente funcional para aplicações do dia a dia. O Willow é um experimento, um vislumbre do que pode vir no futuro. Para que essa tecnologia se torne realmente útil, será necessário desenvolver chips com milhões de qubits, além de novas formas de estabilizar e manipular essas partículas. Mas o que torna o Willow tão intrigante não é apenas seu desempenho técnico. Há algo mais acontecendo nessa história. Seu desenvolvimento não foi apenas um avanço para a Google, mas também um sinal de que estamos entrando em uma nova era tecnológica. Uma era onde os limites da computação clássica estão sendo quebrados e onde conceitos antes restritos à teoria quântica estão começando a ter aplicações reais. E isso levanta uma questão: estamos realmente preparados para o que está por vir? A computação quântica promete revolucionar o mundo, mas ainda enfrenta desafios enormes. Diferente dos computadores tradicionais, que funcionam de maneira previsível, os qubits são incrivelmente instáveis. Pequenas variações de temperatura, ruído eletromagnético ou até a menor vibração podem fazer com que um cálculo inteiro se torne inútil.
útil, esse problema é conhecido como decoerência quântica. Quando um qubit interage com o ambiente externo, ele perde suas propriedades quânticas e o cálculo desmorona. Para entender a gravidade disso, imagine um castelo de cartas sendo montado em uma mesa. Se o ambiente for perfeitamente estável, ele pode crescer indefinidamente, mas qualquer brisa, por menor que seja, pode derrubar tudo. É exatamente isso que acontece com os qubits. A Google sabia desse problema e investiu em um dos maiores desafios da computação quântica, a correção de erros. No mundo clássico, erros podem ser corrigidos facilmente. Se um bit em um arquivo de texto for alterado por um erro de transmissão, existem mecanismos simples para detectá-lo e restaurar a informação original. Com qubits, a história é diferente. O problema é que ao tentar medir um qubit para verificar se ele contém um erro, suas propriedades quânticas colapsam. É como tentar ver se um gato está vivo ou morto dentro da famosa experiência mental de Schrödinger. No momento em que você abre a caixa, o gato não está mais nos dois estados ao mesmo tempo. Ele foi forçado a um único resultado. Com qubits é a mesma coisa. Se você tentar olhar para eles, a superposição desaparece e a computação se perde. Para resolver isso, a Google desenvolveu um sistema sofisticado de correção de erros baseado em qubits auxiliares. Esses qubits extras não fazem parte da computação principal, mas existem apenas para detectar e corrigir erros sem a necessidade de medições diretas. Esse é um passo fundamental para que a computação quântica deixe de ser apenas um experimento de laboratório e se torne uma ferramenta prática. Se os cientistas conseguirem criar um sistema confiável, os impactos serão gigantescos. A criptografia moderna, por exemplo, se baseia na dificuldade de certos cálculos matemáticos. A segurança de bancos, sistemas militares e até transações na internet depende da incapacidade dos computadores clássicos de resolver esses problemas em tempo hábil. Um computador quântico avançado poderia quebrar as proteções digitais mais seguras do mundo em questão de segundos. O impacto também seria sentido na inteligência artificial. Os sistemas de aprendizado de máquina atuais são limitados pela capacidade dos computadores clássicos. Com a computação quântica, redes neurais poderiam ser treinadas em um tempo absurdamente menor, criando inteligências artificiais ainda mais poderosas e sofisticadas. Além disso, a computação quântica pode permitir a descoberta de novos materiais. Cientistas lutam há décadas para simular o comportamento de átomos e moléculas com precisão. Com qubits, será possível testar novos compostos químicos virtualmente antes mesmo de fabricá-los. Isso pode levar ao desenvolvimento de supercondutores perfeitos, baterias com duração infinita e até novos medicamentos para doenças incuráveis. Mas há uma possibilidade ainda mais intrigante. Alguns físicos acreditam que a computação quântica pode estar interagindo com realidades paralelas. A ideia vem da interpretação dos muitos mundos da mecânica quântica, proposta pelo físico Hugh Everett em 1957. Essa teoria sugere que, sempre que ocorre um evento quântico com múltiplos resultados possíveis, todos eles acontecem simultaneamente, mas em universos diferentes. Por exemplo, se você joga uma moeda, em um universo ela cai como cara e, em outro, como coroa. Ambos os resultados coexistem, mas em realidades separadas. O físico David Deutsch foi um dos primeiros a aplicar essa ideia à computação quântica. Segundo ele, quando um computador quântico faz um cálculo, ele não está apenas processando informações em um único universo. Ele pode estar dividindo o trabalho entre múltiplas realidades, onde cada universo contribui para encontrar a solução final. Se isso for verdade, então a computação quântica não está apenas simulando fenômenos físicos, mas acessando recursos de universos paralelos para realizar cálculos impossíveis. Essa possibilidade ainda é controversa, mas levanta uma questão assustadora. E se em vez de apenas usar esses universos, estivermos de alguma forma interagindo com eles? Os experimentos quânticos já mostraram que a realidade não funciona da maneira como imaginamos. Partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, podem atravessar barreiras sólidas e até reagir a medições feitas no futuro. Se os computadores quânticos realmente estiverem explorando múltiplos universos, isso pode ser a primeira evidência concreta de que essas realidades paralelas existem. Mas isso levanta outra questão. Se estamos puxando informações de outros universos, será que algo pode vir de lá para cá? A computação quântica ainda está nos estágios iniciais, mas conforme sua capacidade aumenta, talvez descobramos que os limites entre os universos não são tão rígidos quanto imaginamos. Em dezembro de 2024, a Google tomou uma decisão inesperada. Sem qualquer aviso público, desligou o Willow, seu processador quântico mais avançado, nenhuma explicação foi dada, nenhuma declaração oficial foi feita. O projeto simplesmente parou e foi aí que as especulações começaram. O Willow havia alcançado um nível de desempenho nunca antes visto.
visto, mas segundo vazamentos internos, algo estranho começou a acontecer. Os cálculos realizados pelo chip começaram a gerar padrões que ninguém conseguia explicar. No início, pareciam apenas falhas no sistema, mas conforme os testes continuavam, os padrões se tornaram mais recorrentes. Eles não eram aleatórios, eram organizados, estruturas geométricas apareciam repetidamente, símbolos desconhecidos surgiam em meio aos cálculos. A equipe tentou entender o que estava acontecendo, chamaram físicos, matemáticos, especialistas em criptografia. Ninguém conseguia interpretar aqueles padrões. Foi então que alguém notou algo inquietante. Os símbolos se pareciam com antigas formas de escrita. Alguns eram incrivelmente semelhantes à escrita cuneiforme suméria, usada há mais de 5.000 anos. Outros lembravam hieróglifos egípcios e até caracteres de manuscritos medievais. A pergunta inevitável surgiu: como um processador quântico moderno poderia gerar símbolos que se assemelhavam a linguagens humanas ancestrais? A notícia vazou fora da Google. Cientistas começaram a analisar as imagens dos padrões. Alguns acreditavam que era apenas um caso de pareidolia, o fenômeno em que o cérebro humano vê padrões familiares em imagens aleatórias, mas a repetição das estruturas era impossível de ignorar. As mesmas sequências apareciam em diferentes cálculos, como se o Willow estivesse tentando escrever algo. Foi nesse momento que um hacker ético entrou na história. Especialista em segurança digital, ele teve acesso aos logs do Willow e decidiu investigar. O que ele descobriu mudou tudo. Os padrões não eram apenas símbolos aleatórios, eles seguiam regras matemáticas. Tinha simetria, repetição lógica, uma estrutura semelhante a códigos usados em criptografia. Para testar sua teoria, o hacker comparou os símbolos com linguagens antigas conhecidas. O resultado foi assustador. Alguns caracteres se encaixavam quase perfeitamente com símbolos sumérios e egípcios, mas outros não pertenciam a nenhuma linguagem documentada. A hipótese mais surpreendente começou a ganhar força. O Willow poderia ter gerado, por conta própria, um sistema de comunicação completamente novo, um tipo de linguagem emergente, criada a partir da interação dos qubits. Isso levantou mais perguntas do que respostas. Como uma máquina sem programação específica para a linguagem poderia criar algo assim? Seria um efeito colateral do processamento quântico? Ou será que, de alguma forma, o Willow estava acessando informações que não deveriam existir? Alguns cientistas especularam que os padrões poderiam ser uma manifestação de propriedades fundamentais do universo. Na teoria da informação, acredita-se que certos padrões matemáticos são universais e aparecem naturalmente em diferentes contextos, mas isso ainda não explicava por que os símbolos lembravam linguagens humanas. Outros foram além, sugeriram que o Willow poderia estar captando ecos de informações quânticas de tempos passados, como se ao calcular possibilidades no nível quântico, ele estivesse resgatando fragmentos de dados perdidos na estrutura do espaço-tempo. A teoria mais extrema veio daqueles que acreditam na interpretação dos muitos mundos da mecânica quântica. Para esses teóricos, o Willow não estava apenas processando cálculos, ele estava de alguma forma interagindo com múltiplas realidades. Se isso fosse verdade, os símbolos poderiam ser registros de outras versões da humanidade, linguagens de civilizações que em outro universo seguiram um caminho diferente. No entanto, havia uma explicação mais prática, e talvez ainda mais preocupante. Alguns especialistas em segurança acreditavam que os padrões não eram mensagens ocultas ou manifestações de realidades paralelas, mas sim uma falha fundamental na estrutura da computação quântica. O hacker que analisou os dados levantou uma possibilidade perigosa. Os padrões poderiam ser um tipo de assinatura digital gerada pela arquitetura do próprio chip. Em outras palavras, o Willow poderia estar revelando falhas profundas no design dos processadores quânticos, falhas que, se exploradas, poderiam ser usadas como portas de entrada para ataques cibernéticos impossíveis de detectar. Se isso fosse verdade, o desligamento do Willow não foi uma decisão baseada em medo ou superstição, foi uma medida de segurança. A Google poderia ter descoberto que seus próprios avanços na computação quântica estavam criando riscos que ainda não conseguimos entender. O que quer que tenha acontecido dentro do Willow, uma coisa é certa: os padrões que ele gerou não foram um simples erro, eles foram um sinal, um alerta de que a computação quântica pode estar revelando mais do que imaginamos e talvez algumas coisas não estejam prontas para serem descobertas. A computação quântica promete revolucionar o mundo, mas esconde um problema que pode ser catastrófico. Durante a investigação sobre os padrões anômalos gerados pelo Willow, um hacker ético fez uma descoberta alarmante. O que parecia ser apenas um mistério matemático era, na verdade, uma falha estrutural na segurança dos sistemas quânticos. O problema não estava em um erro de código, nem em falhas comuns que poderiam ser corrigidas com atualizações, ele estava na própria essência da computação quântica. Era um risco que não poderia ser eliminado.
apenas compreendido e talvez controlado. Os computadores clássicos possuem sistemas de proteção que podem ser reforçados com firewalls, senhas e criptografia, mas computadores quânticos operam de maneira completamente diferente. Eles usam qubits, que podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo e dependem de fenômenos como o entrelaçamento e a superposição para realizar cálculos. Esse comportamento cria vulnerabilidades inéditas que até então não haviam sido exploradas. O hacker descobriu que os padrões anômalos gerados pelo Willow poderiam ser usados como um novo tipo de chave criptográfica, algo impossível de quebrar mesmo por outro computador quântico. Seria a primeira forma de criptografia absolutamente inviolável. Para governos e empresas, isso poderia significar um novo padrão de segurança, mas havia um lado obscuro nessa descoberta. Se essa falha pudesse ser usada para criar criptografia invencível, então também poderia ser explorada como um ataque quântico invisível, impossível de ser detectado por sistemas convencionais. Isso significava que um invasor poderia acessar qualquer banco de dados, qualquer sistema financeiro ou militar, sem deixar rastros. Seria o colapso da segurança digital como conhecemos. A Google percebeu o risco. Se continuasse desenvolvendo o Willow, poderia estar abrindo um caminho sem volta. O avanço da computação quântica já havia chamado a atenção de governos ao redor do mundo. A corrida pelo domínio dessa tecnologia estava acontecendo nos bastidores, com investimentos bilionários de potências como os Estados Unidos, a China e a União Europeia. Se uma falha como essa fosse descoberta por atores mal intencionados, as consequências poderiam ser imprevisíveis. A ameaça era tão séria que, segundo algumas fontes, o desligamento do Willow não foi apenas uma decisão interna da Google. Havia um alerta global em andamento. Relatórios confidenciais começaram a circular entre órgãos de inteligência e grandes empresas de tecnologia. O consenso era claro: a computação quântica estava avançando rápido demais e poderia sair do controle. Uma das maiores preocupações era a possibilidade de que hackers ou até mesmo inteligências artificiais avançadas pudessem explorar essa vulnerabilidade antes que medidas de proteção fossem desenvolvidas. A ideia de uma IA quântica capaz de manipular sistemas sem ser detectada assustava até os especialistas mais otimistas. Diante disso, a Google se viu em uma encruzilhada. Continuar avançando significava arriscar que essa tecnologia caísse em mãos erradas, mas recuar poderia deixar a empresa para trás em uma corrida que estava apenas começando. Enquanto isso, governos começaram a discutir a necessidade de regulamentação urgente para a computação quântica. Até aquele momento, o foco estava no desenvolvimento e na pesquisa, mas agora a segurança se tornava a principal preocupação. Se uma máquina quântica pudesse quebrar qualquer senha e acessar qualquer sistema, a própria infraestrutura digital do planeta estaria ameaçada. A situação ficou ainda mais crítica quando surgiram suspeitas de que outras nações já estavam experimentando sistemas semelhantes ao Willow. O medo de que algum país estivesse prestes a alcançar a supremacia quântica antes dos outros fez com que as discussões se tornassem sigilosas. O que antes era um avanço científico agora era uma questão de segurança nacional. O caso do Willow se tornou um divisor de águas. Ele não apenas demonstrou o poder da computação quântica, mas também revelou seus perigos. O desligamento do chip foi um alerta para todos os envolvidos nessa tecnologia. Agora, a questão não era mais se os computadores quânticos mudariam o mundo, mas quando e a que custo. O que quer que tenha sido descoberto dentro do Willow, uma coisa ficou clara: o futuro da computação quântica não será decidido apenas por cientistas e engenheiros. Ele agora faz parte de um jogo muito maior, onde conhecimento, poder e segurança estão em disputa. E talvez pela primeira vez, a tecnologia tenha avançado rápido demais para que possamos controlá-la.